deixará, não me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Amados ouvintes, Hebreus capítulo 11, o profeta de Deus afirma que Hebreus capítulo 11 não é nada mais e nada menos do que a galeria dos heróis da fé. Todo herói, se você observar, ele tem que ter fé naquilo que está fazendo. Agora, vejamos bem. Muitos querem o cajado de Moisés. Muitos dizem: se eu tivesse na época de Moisés, eu gostaria tanto de ser este personagem, este grande líder, por nome de Moisés. Muitos querem o cajado de Moisés, mas ninguém quer enfrentar a Faraó. Ninguém quer enfrentar o deserto causticante. Ninguém quer enfrentar a solidão, as noites frias do deserto. Outros dizem: na época de José do Egito, eu gostaria tanto de ser esse personagem, José, o governador do Egito. Muitos desejam governar, muitos querem a túnica e o anel de José, mas ninguém quer ser vendido como escravo e ir para a prisão, para um calabouço. Muitos querem simplesmente gozar da alegria, da vitória, mas não querem enfrentar o desafio da hora. Muitos falam: como eu amo ler os salmos do salmista Davi. Que coisa maravilhosa é ler os salmos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Muitos querem a harpa de Davi. Muitos desejam ir morar no palácio de Saul, como Davi o foi. Mas ninguém quer enfrentar o incircunciso,
o gigante Golias, aquele filisteu, por que não dizer aquele fariseu, Davi teve que, antes de enfrentar o filisteu, aquele fariseu, aquele gigante, Davi tinha enfrentado um urso e um leão. Ele chegou a dizer: o mesmo Deus que me abençoou, que me ajudou a tirar a ovelha da boca do urso e do leão, é o mesmo Deus que me entregará você em minhas mãos. Há muitos que admiram o apóstolo São Paulo. Paulo foi um apóstolo vindicado. Ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. Lembrando que, muito embora nos seus planos, nos seus projetos, no seu desejo, na sua missão, ele estava indo para perseguir o povo de Deus. Vejamos bem, meus amados ouvintes. Nós pregamos aqui uma mensagem que esclarece as coisas. É para isso que é necessário uma mensagem de um profeta vindicado por Deus. Porque lá em Amós capítulo 3, versículo 7, está escrito que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E nós, eu, irmão Miqueias Cândido Ribeiro, e meu amado e querido, precioso pastor João Cândido Ribeiro Neto, nós pregamos nesta programação uma mensagem profética, uma mensagem enviada por Deus ao profeta desta era com o ministério de Elias. Conforme Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, está escrito: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E converterá os corações dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. O profeta Elias já veio, e a sua mensagem está sendo pregada, lançada no ar desta emissora, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da noite. E Deus nunca envia uma mensagem se não houver uma necessidade. Lembrando que a própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta vazia. Oh, meus amados ouvintes, esta mensagem desta noite é uma mensagem que veio para salvar os perdidos, mas veio também para condenar aqueles que rejeitam a. Não seja você um incrédulo nesta noite. É um pecado você não crer nesta palavra que está sendo pregada. Muitos dizem: oh, como eu admiro o apóstolo São Paulo. Mas quando chega a hora de encarar o que o apóstolo São Paulo diz, que até mesmo um anjo vindo dos céus vos anuncia outro evangelho além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema, excomungado.
E Paulo pregou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que você prega um batismo da Trindade? Que contradição! Que contrassenso! Mas esta mensagem veio te esclarecer que o único batismo que Deus reconhece é em seu nome. Porque ele disse também que em seu nome se pregasse o Evangelho. Ele disse também: tudo que fizerdes por obras ou por palavras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. O batismo está incluído nisso também. Portanto, amados ouvintes, com a autoridade e a unção de Deus, eu vos convido a ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Conforme Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Você que ainda não é batizado, não foi batizado, e mesmo você que foi batizado num batismo da Trindade em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, eu te convido a você ser batizado, porque esse batismo da Trindade não é reconhecido por Deus. Isto é o assim diz o Senhor. É para isso que Deus enviou este mensageiro. É para restaurar todas as coisas. Você não diz que ama e que crê no que o apóstolo São Paulo diz? Isto é a doutrina apostólica, conforme Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Haja visto que domingo próximo, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos no Tabernáculo do Senhor aqui em Sorocaba, na escola dominical, na Zona Norte, bairro Jardim Maria Cristina, Rua José João Rondello, número 5, pregando a mensagem na escola dominical, e após a escola dominical nós teremos batismo. Após a escola dominical nós teremos batismo. Então eu faço esse convite a você: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Não quer você o perdão do seu pecado? Arrependa-se. Renda-se a Ele. Deus é um só. Ele diz: eu e o Pai somos um. Por que três? Por que Trindade? Esta palavra Trindade nem na Bíblia existe. Em Bíblia nenhuma existe essa palavra Trindade. Isso é um blefe, isso é uma falcatrua de Satanás. Custe o que custar, porque os apóstolos foram decapitados. Pedro, Tiago, eles foram decapitados por pregar a verdade. E o apóstolo São Paulo chegou a dizer: por acaso eu não vos tornei o seu inimigo por dizer-lhes a verdade? Portanto, meus amados ouvintes, muitos querem a autoridade do apóstolo Paulo, mas ninguém quer ir para a prisão como Paulo e Silas foi. Muitos querem ser como Boaz, da Ruth, mas ninguém quer honrar a sogra Noemi. Muitos querem a sombra de Pedro, lembrando que a sombra de Pedro curava os doentes. A sombra de Pedro. Você viu que fé? A presença de Deus na vida de um homem consagrado, os resultados que traz, que produz. Muitos querem a sombra de Pedro, mas ninguém quer se converter, ninguém quer ficar em Jerusalém, ninguém quer receber o Espírito Santo. Muitos recebem um espírito religioso,
achando que tem recebido o Espírito Santo. O espírito religioso é enganoso. Se possível, enganaria até os escolhidos, e ele é muito semelhante. Mas o espírito religioso é o pior dos espíritos. O profeta de Deus pregou a mensagem demonologia no estado religioso. Esses engomadinhos de gravatas, com a Bíblia debaixo do braço, no peito, até nos púlpitos, pregando trindade, aceitando vaidade dentro da igreja, fazendo da igreja um palco de shows mundanos, de rock and roll nas plataformas. Tomam da ceia do Senhor no domingo e na segunda estão bebendo do cálice de Satanás. Bebem socialmente. Mas nós não brincamos de evangelho, nós não brincamos de igreja. Deus é santo e Ele exige santidade. E por isso, um dos mensageiros chegou a dizer que o justo viverá pela fé. Se você é um justo, você tem que ter fé para pregar a verdade no púlpito, custe o que custar. Por isso, eu te digo, meu amado ouvinte, as águias gostam de carne fresca. A águia não gosta de carniça, não. Ovelha não vive em lama. Quem vive na lama são porcos. No lamaçal do pecado, nas imundícias. Deus não aceita a sociedade. Não tem como servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou você há de servir a um e odiar o outro. Odiar a um e servir o outro. Que comunhão tem a luz com as trevas? Oh, vem, meu ouvinte. Continue sintonizando, ouvindo essas pregações profundas e tremendas. Porque aonde Deus fala, o pecado é combatido pelas raízes. Aqui nós chamamos o pecado pelo nome. Aqui nós não colocamos luvas de borracha para alisar, encher os bancos da igreja, acoitando o pecado. Quando Acã acoitou o pecado, o povo de Deus começou a perder a guerra, a batalha. Mas quando o pecado foi tirado, o povo de Deus venceu. Tire o pecado das vossas vidas. Vomite essa doutrina da Trindade para fora da tua igreja, do teu coração. Aceite o Senhor Jesus Cristo como Ele é. Se Ele é 3, por que tinha uma cruz para pendurá-lo? Hein? Lá em Jerusalém tem uma sepultura, não é 3 sepulturas. E não precisaria de 3 deuses para vencer um diabo. Deus não é covarde. Veja isso, meu ouvinte. Isso é simples, mas é claro para você compreender o que Deus está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aos filhos de Deus nesta noite. Muitos querem a sombra de Pedro, mas não querem se converter. Muitos querem o dom da revelação do apóstolo São João, mas ninguém quer enfrentar a ilha de Patmos. Hein? Muitos falam de Daniel, mas não querem enfrentar a cova dos leões.
Tem muitos jovens que dizem ser cristão, mas não querem enfrentar a fornalha como aqueles 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. É isto mesmo. Seja você um jovem, meia idade, um ancião, mas tome uma atitude pela palavra nesta noite. Arrependa-se mesmo dos seus pecados. Jesus está voltando. E como está a sua vida com Deus? Em vez de você ficar discernindo o espírito dos outros, por que você não faz uma autoanálise, discernir o seu próprio espírito? Como está a tua vida com Deus nesta noite? E se Ele te chamar nesta noite, como está a tua vida com Deus? Muitos querem a capa de Elias, mas ninguém quer enfrentar a Baal. Muitos admiram Elias, mas não quer dar de frente com a Jezabel, de cara pintada, de esmalte, de batom, de vaidade, de paganismo. Você admira a mensagem de Elias, mas você anda de mãos dadas com Jezabel. Você não tem que fazer aliança com Jezabel. Quando Sansão tentou fazer aliança com Dalila, ele perdeu a sua visão, seus olhos. Ele revelou o seu enigma, foi traído por Dalila, foi cortado seus cabelos. E quando ele caiu em si, ele estava num coliseu, aparentemente vencido. Mas quem vencerá? O que Deus predestinou? Não me importa a situação que você está nesta noite, seu Sansão de Deus. Não importa a situação que você está nesta noite, minha preciosa irmã, Ana de Deus, Sara de Deus. Ana estava chorando amargurada no templo, mas ela recebeu o que ela estava buscando. Você vai encontrar o que você busca nesta noite, porque você já encontrou uma mensagem típica de João Batista, que coloca o machado na raiz das árvores. Quando João Batista colocou o machado na raiz das árvores, ele chegou a dizer: raça de víboras. Víboras são serpentes, símbolo de Satanás. Querem a força de Sansão, mas não quer fugir da aparência de Dalila. Querem a capa de Elias, mas não quer divorciar, se separar do mundo e das coisas que do mundo há. Elias não aceitou na sua época Jezabel tomar a frente. Se você tem um espírito de Elias sobre você, você não colocará uma Jezabel no seu púlpito, pregador ouvinte. Seja um cristão nesta noite robusto. Assuma a posição ao lado da verdade, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja liberto nesta noite desse espírito anticristo, de acoitar pecado dentro da igreja. Jesus Cristo não aceitou o comércio dentro da igreja. Ele desceu o chicote azorrague naquele povo. Ele virou a mesa dos cambiadores e disse: esta é a casa de oração, e vocês estão transformando em covis de ladrões. Não brinque com Deus. É um suicídio você brincar com a palavra de Deus.
Para de fazer do púlpito um palanque. Para de fazer da igreja de Deus uma loja de comércio. Para de segurar a juventude da igreja como rock dentro da igreja. O que segura uma ovelha não é a cerca, mas é os pastos verdejantes. O que segura com cerca é cavalo, é cabrito, bodes. Ofereça a mensagem de Elias e a comida oferecida. Se você ficar ao lado da palavra, ele ficará ao teu lado. Deus sustenta os seus filhos. Você admira a vida de Jó? Oh, como Jó teve paciência. Jó foi um homem que teve muita paciência. Eu queria tanto ter a paciência que Jó teve. Eu queria tanto. Mas ninguém quer passar pelo que ele passou. Lepra. Ele teve que passar por aqueles testes de perca. Perdeu seus gados, fazenda, filhos. Até mesmo a tua esposa levantou contra ele e disse: por que você não amaldiçoou o teu Deus e morre? Mas ele disse: como doidas falas tu, mulher. Deus deu e Deus tomou, bendito seja o teu nome. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele vive nesta noite. E ele está falando com você nesse momento. Há muitas moças, mulheres, que admiram a história de Esther. Oh, eu queria tanto ter a coroa que Esther teve. Mas você está jejuando como Esther jejuou? Ninguém quer orar e jejuar como Esther fez. Você tem que lutar para vencer. Muitos admiram os provérbios, cantares de Salomão. Oh, como eu queria ter a riqueza de Salomão. Salomão era um homem rico. Mas ninguém quer pedir a Deus a sabedoria como ele fez. Receba nesta noite. Que Deus possa abrir o seu entendimento nesta noite. Não está você cansado de uma denominação fria e formal? De você entrar numa igreja que leva título de igreja, mas parece mais uma loja de comércios? Você entra naquele lugar vazio e continua vazio, ou sai cheio de coisas erradas? É toda noite a mesma coisa, aquele blá blá blá, aquele 99. O povo ocupando tempo para encher linguiça em cima dos púlpitos. Mas entre em sintonia com essa programação do desvelar de Deus. Deus será conhecido a você através da palavra. Deus e sua palavra é a mesma coisa. Porque lá no São João capítulo 1 está escrito: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nesta noite ele está falando com você. Muitos desejam ter a unção de Jesus. Muitos desejam ter a cura, a libertação, mas ninguém quer negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz. Muitos querem ser chamados filhos de Deus, mas ninguém quer perdoar 70 vezes 7. Você não perdoa o seu irmão. Você não consegue perdoar o seu irmão. Você guardou mágoas. Mas nesta noite, você pertinho dele, você será liberto. Você está sendo agora ungido pela palavra. Quando você está pertinho dele, você é abençoado. É isto mesmo.
Aleluia. Negue-se a si mesmo. Vença a sua própria natureza. Renda-te a Jesus Cristo. Ele é o curador, Ele é o salvador. Você precisa de uma libertação total e Ele está te libertando nesse momento. Você está pertinho dele nesse momento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você está seguro com esta mensagem segura? Não está você abençoado com esta mensagem poderosa? Não perca a esperança. Você tem direito de ser feliz. Você tem direito de ser restaurado nesta noite. Aleluia! Então você não está mais ansioso com mais nada, a não ser com a palavra de Deus. Não duvide, porque a fé não conhece impedimento, barreira. Aleluia. Graças a Deus. Que tempo maravilhoso. A sua vida vai ser diferente desde então, desse momento em diante. Quem tem o Espírito Santo, faça sol, faça chuva. Ele não importa. E segue em frente quem tem o Espírito Santo. Aleluia. Por isso eu te convido a você, arrependa-se, meu ouvinte. Aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal da tua alma. Quando estou pertinho dele, não há nada que impeça. Considere o teu destino eterno. Renda-se a Ele. Aleluia. Quando estou pertinho dele, nenhuma Glória a fé Deus. de Abraão. Você tem a fé de Abraão. Quando estou A fé nele, nenhuma força perfeita. Aleluia. estou pertinho Graça. dele, nenhuma unção de Eliseu. Este programa foi feito para te abençoar. Você é curado agora mesmo, se você tem fé na palavra. Quando estou pertinho dele, Você recebe uma injeção de ânimo neste momento. quando estou Você recebe nele, nenhum um som. bálsamo para esta ferida. Quando estou perto, Esta ferida que está no teu coração. importa o que aconteça. O azeite, o Espírito Santo desce nesse momento e te unge e te cura. Libera o perdão nesta noite. Ame. Até aqueles que, se pudesse, te mataria. Ame. Perdoe ele, perdoe ela. Faça igual Davi quando teve Saul em suas mãos. Não mate o teu inimigo, não. Mostre para ele que você tem Cristo no teu coração. Perdoa ele. Ele é ungido do Senhor. É uma fase que está passando. É um momento difícil que está passando. Quando estou pertinho dele, não duvido Comece a orar mais para o teu esposo, para a tua esposa. de verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará por você. Pertinho dele você se torna mais do que vencedor. Mais do que vencedora. E você terá um desfecho feliz. Um final feliz. Quando Ele fizer chamada, você responderá. E você vai reencontrar os seus entes queridos, os quais você amou tanto quando esteve com vida aqui nesta terra. Oh, meu ouvinte, leva a sério, a coisa é séria. Tome uma posição pela palavra.
Chega de enganar-se a si mesmo. Belisca a tua consciência. Repare o teu altar. O fogo de Deus vai lambendo todo o pecado nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Elias, a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma mensagem que veio restaurar. Você é uma peça redimível. Ele te comprou e o preço foi alto, custou sangue no Calvário. Torna-te no que tu és. Seja livre deste mal, desta maldição em nome de Jesus Cristo. Você é vencedor. Você é vencedora. Entregue o teu caminho, a tua vida, o teu futuro nas mãos do Mestre. Ele já te abençoou, porque Ele morreu por ti lá na cruz do Calvário. Tenham todos vocês um abençoado final de semana, com a presença